O que me chamou muito a atenção em algumas entrevistas anteriores, porque há muitas coisas que eles dizem, né, alguns dos entrevistados com os quais eu me sinto identificado e que não são temas fáceis de tratar. Com outras pessoas que não entendem, por exemplo, um dos caras anteriores que esteve no seu canal falava, e em alguns aspectos dizia: "É que não sei como explicar", eu entendi o que ele queria expressar. Então também estudei, depois de me dar conta de muitas coisinhas das quais já falaremos, comecei a estudar, psicologia também, então algumas coisinhas também, e é muito legal. Na verdade, cheguei a ter até um blog, já falaremos sobre isso mais tarde, cheguei a ter até um canal que era dedicado ao tema e eu fechei, já iremos contando, mas que tudo é essa razão. Mas por que você acha que é diferente em geral do resto? Sempre me senti que sou muito diferente das outras pessoas, e aqui surge um pouco o tema do narcisismo, não que alguém possa ter a percepção distorcida, porém no meu caso eu pude constatar com alguns testes, por exemplo, na universidade, fui ECAIS número um em questão de habilidades, vamos chamar. Habilidades, desenvolvi muitas habilidades, o que também me faz pensar que há algo que não está tão bem que, digamos, por exemplo, sou muito bom no tema de negócios. Em geral, sei fazer muitas coisas que me fazem inferir que uma pessoa normal, ou talvez seja a minha realidade distorcida, não é capaz de fazer. Tantas coisas ao mesmo tempo e desenvolver tantas coisas de uma maneira fácil. Que as personalidades sem empatia são os monstros. A primeira pergunta é se você considera que tem empatia ou não e como você definiria a empatia que tem ou não tem, olha. Esse é um tema que foi muito discutido em toda a internet sobre se eles têm empatia ou não. É que, olha, para mim, se eu posso te dizer que sim tem empatia, porque eu tenho empatia à minha maneira e entendo muito bem o que pode sentir. Ou se eu não tenho empatia, como vou fazer para manipular? Ou seja, se não se tem empatia, como fazemos? Para manipular uma pessoa se você não entende o que ela está sentindo ou qual é o resultado. Já te aconteceu alguma vez de ter visto algum anúncio na televisão, não ouviu uma? Música, e sem entender por que você se emocionou e sentiu tristeza ou alegria ou algo assim. Olha, isso vai acompanhado não tanto da música, porque haverá momentos em que você me coloque 800 músicas tristes e eu não vou sentir nada, 800 músicas alegres e eu não vou sentir nada. Vai, acompanhado do que vai acontecendo na minha vida pessoal nesse instante. Mesmo assim, costumo ser uma pessoa que não costumo demonstrar os sentimentos a ninguém. Não costumo estar demonstrando, interiorizo mais, sou mais de guardar. As coisas eu no meu interior, não expresso para fora as emoções, mas emoções como A tristeza, a nostalgia. Para que entendas, para continuar falando das minhas tristezas, vou te contar. algo pessoal muito brevemente. Quando, por exemplo, meu pai faleceu, eu não chorei. Pois bem, ao ver que seu familiar morreu, pois podem chorar, não é que eu não sinta. Tristeza. Sim, senti tristeza, mas minhas tristezas são mais econômicas. Minhas tristezas são, se me falta dinheiro, aí que fico triste. Uma música bonita ou de sensação triste, acho que também pode me tocar. Algo amoroso pode me tocar, claro que sim. Como definirias para ti o que é a tristeza? Eu descreveria isso como um sentimento que uma pessoa pode chegar a sentir quando carece ou lhe. Falta algo. Mas também, quando carece ou te falta algo, pode sentir raiva, pode sentir rancor, pode sentir frustração. Não é verdade? Então, como diferenciamos que o que nos diz é tristeza e não nos está dizendo frustração? Porque sabes o que te digo? Se não sabes definir tristeza, como podemos concretizar que essa emoção é a real dentro de ti? Sei. Desde quando te deste conta que eras uma pessoa diferente? Sem dizer estranho, vamos dizer diferente. Foi desde a universidade? Desde a universidade, porque exatamente o que mais me marcou foi um dia que eu mesmo disse. Convencendo um grupo de pessoas de algo, eu tinha uma postura, queria defender a postura e estava tentando convencê-los de que essa era a postura correta. E depois cheguei em casa e eu disse: Mas eu por quê? Por que eu estou convencendo alguém de. Por que tem que convencer as pessoas de que acreditem no que eu quero expressar ou na minha postura? Por quê? Foi a pergunta que me fiz. Por que tive que falar tanto para? Convencer. A pergunta é: desde quando te sentes diferente? O que aconteceu? Começaste a dar-te conta com os animais. Conta quando adulto. Quando começo a fazer retrospectiva do que fazia desde pequeno, né? Coisas que fiz, as coisas que também fiz na minha vida. Então a pergunta quando te sentes mais diferente em geral? Há muito tempo. E esta pergunta sempre me faz pensar muito mais. Vou mudar um pouco o tema com respeito à ideia de que sempre estou liderando. Dei-me conta de que sempre estou liderando.
absolutamente tudo nas redes sociais, na vida particular, o que a mim me interessa, tudo o que me interessa. Estou sempre liderando em todos os aspectos. Então, são pequenas coisas que vão se somando a outros temas, que digamos, nos quais eu realmente careço de total empatia, e é principalmente no tema financeiro. Os temas financeiros e que compreendem. E tem a ver com negócios, pois se você tem que perder 1 milhão de euros, e para que eu os ganhe, pois vou fazer você perdê-los e não me importo se você vai para a rua. Nesse aspecto em particular, tudo que tem a ver com temas financeiros, eu me desempenho muito bem e eu manipulei a massas de pessoas. Eu me meti entre essas massas, me fazendo passar como mais um peão, quando na verdade quem está por trás de tudo sou eu, e o único beneficiado, pois, de toda essa história sou eu. E isso, pois eu toco nesses temas. É um pouquinho assim, não entrever, porque há coisas que não se pode, evidentemente, falar aqui publicamente, além de que, pois estou mostrando minha identidade, de alguma maneira. Mas deixo assim. Então, para que você tenha mais ou menos uma ideia. Certo, vamos falar um pouco sobre o tema das fraudes ou tirar dinheiro das pessoas, fraudar nos negócios ou criar personalidades múltiplas para convencer uma massa de que comprem certo produto em troca disso. Muita gente pode fazer isso. O tema é o que falamos no início sobre a empatia, que você sabe reconhecer as necessidades. Ou emoções dos outros e isso leva a simpatizar. Na verdade, há algo, desculpa que te interrompa, que me acontece muito, que é que na hora de eu iniciar uma conversa com uma pessoa que tenho à frente, até imito o tom de voz. Às vezes posso até, você vai ver que tenho vários sotaques. Às vezes posso até colocar um pouquinho do teu sotaque muito sutil. Isso me acontece muito. E isso eu detectei, que é algo que já me flui naturalmente. E é como se eu fizesse isso para isso. Para manipular, para conectar, não é? Para conectar, exatamente. Mas já me sai naturalmente. Uhum. Certo. Na sociopatia ou psicopatia de segundo grau, o que se diz é que eles têm capacidade de empatia. O que acontece é que, mesmo que te entendam e vejam que pode sofrer ou passar mal, não se importam. Achas que alguma vez chegaste a sentir culpa? Não, não. Que eu diga que sempre há uma razão pela qual o outro é o que tem. O erro. Vamos lá, certo? Pois agora vamos nos meter com o tema dos animais, com a palavra culpa e animais. Conta-me quando, digamos, não fizeste bem a algum animal. Que idade tinhas e se era um mamífero ou que tipos de animais não lhes fazias bem? Olha, há uma coisa que não gosto. Na verdade, agora de adulto, não gosto de gatos. E antes de entrar neste tema, que pode ser um pouco sensível para algumas pessoas, saibam que atualmente não me interessam nada dessas coisas. Não me interessam as coisas que eu vou contar nem nada do gênero. Mas quando eu tinha por volta de 9, 10 anos, comecei com lagartos. Então, uma vez peguei um lagarto e o coloquei na mesma posição que está Cristo na cruz. E então coloquei uns cabos elétricos que estavam na rua, debaixo de uma grade de um prédio. E então coloquei esses cabos em cima do lagarto para ver como o lagarto reagia. O lagarto reagia levantando a cauda e pôs o resultado final. Esse tipo de ação, o que querias? Para que fazias isso? Não sei, porque, digamos, eu comentei isso uma vez com um psicólogo. Ele me disse: bem, há crianças que, por experimentar, pois podem chegar a fazer coisas como por conhecer e tal. O problema que eu vejo deste ato é que não aconteceu apenas uma vez e o outro ato foi diferente. Já não foi como expliquei, mas o outro foi com uma ponta de cigarro. Quando pegas um cigarro, molhas ele e deixas cair uma gota dentro do lagarto. Isso imediatamente faz com que o lagarto comece a fazer esses movimentos, para não dizer o resto. E acaba, pois, tendo o mesmo resultado que o anterior. Uhum. Né? Então era como ver que divertido, ou seja, ver como era a reação. Sim, como o animal sofria, né? Sim, depois também passei para gatos.
eu não gosto de gatos. Então, havia um cachorro de briga, um pitbull, que morava perto da casa. E havia duas situações. Bem, tava o pitbull e havia uma senhora que também não gostava da senhora porque não deixava as crianças brincarem perto de onde ela morava, né? Então eu peguei uma vez um gato, amarrei nele um arame, uma linha de pesca dessas, coloquei numa grade perto, normal ali, e imitei o som do gato para que o cachorro de briga viesse até onde eu estava com o gato. Aconteceu o que vocês já sabem que vai acontecer. E depois disso, cortei o cabo e coloquei na porta amarrado para a senhora, pois que não gostava que brincássemos perto do lugar dela, e toquei a campainha dela. Depois aconteceu a mesma coisa novamente com o gato, mas desta vez o deixei numa rede elétrica. Certo. Entendo, mas é muito desagradável para mim que agora quando você fala sobre isso, eu lembro. Uhum. Você se lembra como pensa sobre isso? Você sente nojo? Você se arrepende? Você acha que não deveria ter feito isso? Que você tem empatia pelos animais? Você se importa que eles tenham sofrido? Como foi o impacto de ver como um cachorro destroça outro animal na frente dos seus olhos? Como você abordaria tudo isso a nível emocional ou psicológico? Agora que sou adulto, pois, como eu dizia, não faço nenhum desses tipos de situações. E eu gosto de cachorros, por exemplo. Eu gosto de cachorros, gosto de animais, gosto de cavalos, gatos não gosto. A questão dos lagartos, pois, vejo como, não sei, como um experimento que talvez eu quisesse fazer. E não é que eu sinta, bem, no momento que isso aconteceu, eu me diverti, estava rindo e tudo muito normal. Ou seja, agora que vejo isso como adulto, talvez, não sei, pois digo que pode ter sido algum tipo de imaturidade, de criança, eu não sei. Agora eu não faria isso. Atualmente não faria isso. Embora eu não goste de gatos, não faria isso. É que, ou seja, que me arrependo do que fiz. Não, naquele momento, pois tinha um objetivo e ou não sei. É que eu me arrependo do que aconteceu, né. Normalmente, os psicopatas, quando começam a fazer mal, por isso começa um assunto com animais, é como ir aumentando o volume da experimentação. Então, começa com um animal pequeno, depois passa para um mamífero, depois passa para um humano, depois passa a fazer mal a um humano fisicamente, né? Depois com uma arma e depois com as próprias mãos, que é como o ápice da situação. Não pense que todas as crianças experimentam dessa forma com os animais. Sabe o que eu te digo? Não pense que ou seja, que a imaturidade todos nós temos quando somos crianças. Talvez com 4 anos faça mais sentido que você morda a orelha de um cachorro para ver como reage, ou suba no cavalinho em cima de um, mas a partir de certa idade há uma parte de medo, outra parte de respeito e outra parte de empatia afetiva que faz com que você não tome esse tipo de ações. Ah, bom, né, mais uma coisa que eu não quero que obviamente, para que não se torne entediante a entrevista. Mas cabe mencionar que aconteceu com coisas com mais animais. Deixa assim, por exemplo, vou mencionar mais uma coisa e já fecho esse assunto. Que, ou seja, tendo a idade que tenho e agora vendo isso em retrospectiva, pois nessa idade também, por exemplo, quando tinha que fazer no fim do ano matar certo animal. Desculpa. Bem, já disse isso. A certo animal fazer algo para comida. Às vezes também tínhamos, criávamos e pôs as galinhas esse movimento e eu fiz isso com sem problema. Ou seja, sem problema algum. Também porcos e bem, nesse caso é o fim então da alimentação. Todo esse assunto de comportamento, essa frieza, falta de escrúpulos, não de poder fazer esse movimento com as galinhas, como você disse. Você acha que vem de uma questão educacional? Como foi a infância na sua casa? Como eram seus pais? Você teve pais? Como foi essa questão? Bem, olha, eu acho que sim, é um tema familiar. É um tema familiar, porque na família, de alguma forma, como agora eu já estudei e tal, posso ver que sim, há mais membros da família que têm alguns aspectos similares. Hum, e eu me criei, foi mais que tudo, com a minha mãe. A ausência de pai, mas depois o conheci quando tinha 9 anos de idade. E depois fui viver com ele aos 16 anos, aproximadamente. E tinha um pai que era ultra, tive porque já morreu, extremamente narcisista. Não sei se chegou a ter, eh, psicopatia de alguma maneira, era uma pessoa muito inteligente, sabia muitos idiomas, muito preparado também, não se podia levar a contrário, uma pessoa camaleão. Extremamente narcisista. Não sei se era só narcisismo ou havia algo mais, isso é algo que não pude explorar mais além, porque
Pois foi um pouco que vivemos, foi de 2006 a 2013, que foi quando ele morreu. Desculpa. Até os 13, então não sei, agora olhando pra trás, eu me criei foi com a minha mãe, mais um tempo com a minha mãe. Outro tempo com a minha avó, e dentro do seio familiar da minha avó, pois tinha 3 tios, um, né, que viajava muito, o outro que sim ficava em casa, que sim, é psicopata, esse não tenho dúvida, e tem uma tia que é como muito narcisista também. Uhum. E esse foi o ambiente em que eu, muito egoísta desde Pequeno, digamos, por mencionar algo, é mais interessante saber o que se passa a nível emocional por dentro. sei. Eh, Como te lembras que reagias aos eventos de pequeno, ou seja, quando te davam bronca, teus pais, tua mãe? Bem, olha, um dos castigos que foi um tema que falei com a minha mãe. Faz muito pouco, porque ainda me lembro, minha mãe tinha uma maneira particular de castigar e era brutal, ou seja, a nível psicológico, agora avaliando isso agora, ou sei lá, pois era uma coisa brutal. Pois o castigo era no berço, repara que tô a falar do berço, ainda me lembro, ela deixava-me ali, e eu podia estar chorar os baldes, ferido, ela fechava a porta, e até que eu me quisesse acalmar, e o meu choro era brutal. Depois disso passei, por exemplo, vivi isso na casa da minha mãe. Eu ia aos brinquedos, e não era o típico menino que atira o brinquedo ao chão fazendo birra, não. Eu pegava os brinquedos e torcia-os, o plástico, até que não conseguia mais torcê-los. Os brinquedos, com a minha forma de dizer: tu estás me a castigar, mas aqui estou, vou partir tudo isto. Não achas que dentro da tua condição de personalidade tem havido um evento traumático marcante que te tenha feito ter um Milton antes do evento traumático e outro Milton depois? Acho que foi algo generalizado, não? Algo grave, por exemplo, como digamos que eu diga que houve um acidente de avião ou algo assim, nada disso. Nunca nada, alguma briga, algo que eu tenha visto, nada. Realmente não. Sim, ou seja, pode ser até de base genética. Se tens um pai assim, tens uma mãe que mais ou menos não te atendeu. Tens uma tia que é estranha também, e outro tio que é. Queres a tua mãe? Olha, essa pergunta ela faz-me sempre a mim. Eu quero acreditar que sim, porque uma pessoa ausentes queridos de alguma forma sim, quer eles bem, mas a minha forma com ela, que ela me critica muito, é: eu não sou um filho de mamã, vem, dou-te um abraço, dá-me um carinho. Não, eu sou um filho, entre aspas, respeitoso, mas não me nasce dar-lhe um abraço, um carinho. Não és carinhoso. Não, muito raramente. O que é querer pra ti? Hum, bem, o querer é precisar. Então precisas da tua mãe? E soa cruel, mas realmente não. Então não a queres? Não sei, não sei. Partilhamos tudo. Se ela precisa de algo, se está ao meu alcance, eu dou a ela. Se alguma coisa acontece com ela, obviamente que vou sair em sua defesa. Eh, E qual é o motivo de você dar as coisas a ela quando ela precisa ou defendê-la quando a atacam? Qual é o motivo de você fazer isso se não a ama? não, não posso dizer que não a amo. No entanto, é ambíguo o que estou dizendo, porque é algo que, não sei, para mim é difícil explicar, pelo que digo. Ou seja, eu não sinto essa necessidade de dar um abraço nem manifestar afetos dessa forma, mas talvez a maneira como eu manifesto afeto por ela, ou o quão importante ela pode chegar a ser para mim, é que ela esteja bem, que ela esteja bem. E que aquilo que ela precisar, então, dentro do que eu puder, eu dê a ela. Qual é o motivo de você se importar que sua mãe esteja bem? É como uma forma, eu acho, de agradecer pelo que, bem, que ela me deu a vida e que fez durante toda a vida. Bem, o que fazem as mães, né? Criar a gente, dar até onde pode, etc, etc. Tá bem, ok. Então o que que é gratidão? Para mim, gratidão é dar a uma pessoa, retribuir certos favores que ela fez pela gente. Então você considera que todas as pessoas que te fazem um favor, que te emprestam dinheiro, que confiam em você, merecem gratidão da sua parte? É... Se você é meu amigo, sim, vou te respeitar e não vou. Ah, Mas se não somos amigos, e por que essa diferenciação? Ou seja, digamos que você seja um golpista seletivo ou um destruidor de corações seletivo. Se a pessoa te ama e se comporta bem contigo e é sua amiga,
você não engana nem parte o coração dela. Mas se não é, sim. Bem, o termo enganar, nesse aspecto não me veria dessa forma. Mas, ou seja, nos negócios, bem, as regras estão postas e se você não observa as letras miúdas e não é meu amigo, bem, se você é meu amigo, não vou fazer nenhum tipo de coisa que te prejudique, porque os amigos, dentro do que cabe, e são poucos, porque se eu não tenho muitos amigos, eu de amigos terei um. Mas os amigos sinto que são pessoas que vão estar na vida da gente por um bom tempo e, bem, são pessoas que são aliados, por assim dizer. As outras pessoas, bem, são pessoas comuns e selvagens que estamos numa selva e todo mundo está puxando para o seu lado. Tá bem. E ponto final. É que talvez estejamos confundindo a palavra amar alguém ou ter um amigo como interessa alguém ou me interessa que essa pessoa seja funcional ou funcione dentro da minha vida. Você acha que seu amigo é seu amigo? Há uma conexão emocional, há um amor incondicional. Ou você acha que na verdade te interessa como companhia, apoio, ocupar tempo? Sim, não, olha, se sou sincero, eu não acredito na amizade de ninguém, a verdade. Todo mundo tem sua ambição e todo mundo quer algo. Todo mundo quer algo. Então, eu tenho certeza que qualquer amigo pode me trair, e simplesmente cada pessoa tem, entre aspas, seu preço. E eu sei que não há algo real, mas dentro volto e repito, dentro de uma selva tão grande, bem há de todos os tipos de espécies. E haverá uns mais perversos. Há uns mais perversos que outros e bem, eu fico com os menos perversos que sejam aliados meus. Ou que pelo menos tenham um código que saibam até onde chegar, mesmo que sejam igualmente perversos. Mas que haja como uma espécie de respeito até certo ponto, e que daí não passe, né? Embora depois eles façam por conta própria o que quiserem e sejam o que forem. Tá bem. Vamos um pouquinho ao Milton, que é o ser maior, que já passou dos animais, que tem 15, 16 anos. Você gosta de mulheres? Você gosta de homens? Te é indiferente? Mulheres. Não, mulheres. Eu adoro mulheres. Os homens nunca me chamaram atenção. Sei que no tema do narcisismo pode levar a pessoa a experimentar até certo ponto se entediar das mulheres. Mas neste caso eu não me entedio. Elas me parecem muito divertidas e de fato a última coisa que fiz vou mais adiante porque eu disse. E agora mais velho. Quando conheci o tema de que tive relacionamentos longos, aqui devo fazer a ressalva. Porque às vezes nesses temas acontece que não, pois tem relacionamentos muito curtos e tal. Eu não gosto de relacionamentos curtos. Eu gosto de relacionamentos longos. Mas é um perfil de pessoa que tende a se converter. Não sabia como eu as escolhia. Agora entendo que deve ser uma questão meio assim. É um perfil em que essa parceira é como se tornasse uma mãe também, ou seja, e está disposta a fazer tudo, ou seja, sou um pouco mal, mas é que ela me cumpre todos os meus caprichos, todas as minhas coisas, tudo que eu quero que esteja lá. Agora, os relacionamentos que são longos, costumo tê-los como em um conceito um tanto diferente, porque sinto que também são aliadas e são. E o que vejo aqui é que é o que eu senti, não o que eu vejo, que é como ter sexo seguro. Ali, ou seja, ali não tem que ficar me preocupando em sair pra festa e ver sei lá quem, tenho isso ali seguro e posso me focar nas minhas coisas e fazer minhas coisas e tenho isso ali seguro. E além disso, me serve para mais coisas. Se eu quero fazer negócios, pois para que me ajudem nos negócios. Sim. E para que me ajude a cozinhar, para que me ajude em tudo que tem que fazer em casa, né? Sou muito egoísta, mas eu vi que é isso, é isso. Ou seja, digamos alguém que te sirva. Sim. Sim. Você já gostou de alguma garota o suficiente? Você poderia dizer que já se apaixonou alguma vez. Sim, claro que sim. Sim, isso é conversa de que dizem que não se apaixonam, que são seres totalmente frios e tal. Sim, claro. Mas eu vejo mais como um apego. Uhum. Um apego, embora seja fácil também se desapegar, não quer dizer que a gente não consiga ter algum tipo de sentimento, mas no meu caso é um sentimento como de um exemplo que tenhamos terminado ou algo assim, por X ou Y razão, seja qual for. Uhum.
Como que não você não pode? Você não pode terminar comigo com o grande Deus, como vai terminar comigo? Você me entende? É mais que tudo isso e fica como essa sensação de que deu errado aqui. Mas não é tanto como que, ai, perdi o amor da minha vida. Não, não é essa sensação. É como que erros cometi para que essa pessoa me escape. Você vê assim? Não, erros não, mas sinto que dei muita liberdade ou dei muito bom tratamento, então costuma acontecer, né? As pessoas quando você dá a elas, isso pode, volto e aviso, tudo que eu disser pode estar distorcido, mas eu vi que as pessoas quando você dá melhor tratamento a elas, enquanto você é mais bom samaritano e tal, principalmente em questões de casal, cresce o poder da outra pessoa em relação a você. Então, quanto mais maus tratos, infelizmente, se for assim, você dá a uma pessoa, pois mais ela fica lá, é exatamente como o experimento dos cachorrinhos que fizeram por aí. Não me lembro como se chama o senhor que fez esse experimento, ou como a síndrome de Estocolmo. Quanto mais isso, né, pois mais se apaixona pelo outro, eu vejo assim. Porque me aconteceu, soltei as rédeas como, sei lá, até virei sacana. Então, a outra pessoa se enaltece. Aham. E quando ela se enalteceu e você entra nessa dinâmica de poder onde começa a ser você o perdedor, o que acontece aí? Não costumo perder. Sinto que perdi só uma vez. Ah, e como foi isso? Sinto que perdi só uma vez. E dessa vez perdi porque estava mal economicamente. Sinto que com dinheiro se pode resolver tudo, tudo, absolutamente tudo. Como? Então, nos conte essa vez que não deu certo pra você. Primeiro, nos conte como é seu jeito superande na hora de conquistar ou paquerar como você namora. O que é que você faz? Bom, olha, a vez que deu errado foi com uma garota que também tinha narcisismo, era narcisista, uma garota narcisista. E bem, eu me envolvi com ela. O relacionamento foi uma relação de poderes. Vamos ver. Quem? Quem submeteu? E, obviamente, no início eu estava muito bem financeiramente, muito bem mesmo, ou seja, muito bem. Eu tinha carro de luxo, de tudo. Podíamos literalmente ficar de férias o ano inteiro e tudo era maravilhoso. E então, nesse momento, eu tinha muito controle econômico. Então, eu podia fazer o que me desse na telha, né? Ou seja, e sim, eu fiz coisas, mas eram reações às coisas que ela fazia. Ah, tá. Como se você fizesse algo, querida, eu fazia 10 vezes mais, para que você visse que aqui quem manda sou eu e talvez ela já guardasse todas essas coisas. Numa relação de 5 anos, ela tinha tudo guardado contra mim e então estando coincidentemente no seu país, tivemos lá, eu quebrei, tive um problema financeiro bem grave, literalmente, ou seja, fiquei com zero euros, zero pesos, e então eu ajudei a garota a conseguir trabalho, ela ganhava mais ou menos, não era muito. Ganhava uns 1.500 euros por aí, mas para mim naquele momento era muitíssimo, porque estava zerado, ou seja, sou uma pessoa que conheceu o dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, falo de centenas de milhares, mas quando você tem zero, 1.500 euros são 1.500 euros. Então ela tinha o controle econômico naquele momento e aproveitou e aí tirou toda a sua vingança naquele momento e pronto, sinto que essa é a única. Que eu perdi nesse aspecto, o resto, retomar o controle de uma pessoa que está saindo de linha ou que quer se colocar por cima, eu me preocupo muito em ter controle econômico. Quando você tem controle econômico, pode fechar portas aqui, pode fechar aqui, pode fechar aqui. E então, no final, a única saída sou eu. Ou seja, você acha que as garotas que estiveram com você te querem pelo seu dinheiro. É, Olha, acontece algo com as garotas, elas têm um problema que é biológico e é totalmente normal. E aqui elas buscam homens que possam prover para elas, homens que lhes permitam ser protetores e tal. E dentro dessa proteção, infelizmente, o dinheiro tem um papel fundamental. Então, uma garota não vai se interessar da mesma forma por um homem. Desculpa a palavra que vou usar, lascado, do que por um homem que está bem financeiramente. Obviamente, a economia tem um papel fundamental. Agora, 100% interesseiras, não. Porque eu não as levo a sério, nem elas servem para o que eu preciso. A 100% interesseira, que tá com as unhas feitas, a maquiagem e tal, você não pode colocar numa cozinha para trabalhar. Aqui tá interesseira. Você não pode colocar num estabelecimento para te atender no seu local. É um perfil que não me interessa. Mas é um perfil que talvez tenha uma vulnerabilidade econômica.
Certo, e se você apenas vai colocando elas aos poucos na posição de escrava e de provedora de todos os aspectos, menos o econômico dentro da relação. Como você pode dizer que elas não te querem só pelo dinheiro? Elas também amam essa posição de escrava onde você as coloca. Explica. Me dá um pouco de riso a palavra que você usou. É bem cruel essa palavra, no entanto, os relacionamentos que eu tive foram longos. Foram 3, 2 delas são atualmente mães dos meus filhos, tenho 2 filhos, e a outra foi a que te contei que deu errado. Agora, as que eu tive dentro dessas relações que não são, hum, parceiras oficiais ou assim, eu não as vejo do mesmo ângulo. De qualquer forma, mesmo que as chamemos de escravas, e isso foi você que disse, elas têm um respeito, um certo respeito da minha parte, mesmo que depois eu seja infiel. Ou seja, infiel e esteja com outras ou o que for, elas têm um certo respeito da minha parte e são pessoas pelas quais tenho apreço. Eu tenho muito apreço por elas, principalmente. E gratidão também pelo que fazem por mim. Uhum. O que é respeito para você? Olha, eu sempre as coloco à prova, principalmente com isso que você acabou de mencionar, o fator econômico, que vejam, por exemplo, que eu tô sem nada, para ver que tipo de reação, para ver se ficam ou não, tudo isso eu coloco à prova. Deixo o dinheiro para ver se são capazes de roubar, me faço de bobo, dou demais, deixo o dinheiro por aí para ver até onde são capazes de chegar. Então, as que não me falham nesse aspecto, para mim merecem respeito, porque a pessoa que talvez ceder tudo, porque isso é algo, eu dou tudo a elas, eu dou tudo às minhas parceiras, também não sou um filho da mãe, ou seja, eu as trato bem também, e dou o que precisam, o que quiserem nesse aspecto. Mas sinto que há uma linha tênue entre trair e não trair. Aí é onde eu não vou mais te ver igual e você deixa de ser um merda pra ser uma pessoa de respeito. Certo, mas nos desviamos da conversa. Você diz: dou tudo que precisam, dou para que possam me fazer comida quando eu quero, dou para que deitem comigo quando peço, dou para que possam limpar minha casa e também deixo desfrutar da minha posição econômica, Claro. certo? Então, o que você dá onde não tira nada em troca? Primeiro, O que dou onde eu não tiro nada em troca? Bem, simplesmente não fica comigo. Se eu não tiro nada em troca, então não fica comigo. Certo, certo. e então o respeito que você falou delas para você, quando fala de respeito, quer que não te roubem, que se comportem bem contigo, que estejam à tua disposição, e o que é para ti o respeito de ti mesmo em relação a outro ser humano ou em relação a elas. Ah, bom, nesse sentido, não falo de uma questão de fidelidade quando se trata de amor, né? De que eu não posso estar com outra garota, não. Eu fui infiel muitas vezes e a todas fui infiel sem exceção. Embora algumas acreditem que não. Mas há um respeito quando você precisa. Se você precisa de algo grave ou algo que realmente é pesado, que nem mesmo pessoas que têm muita empatia seriam capazes de fazer. Aí eu vou estar e vou te dizer o que você precisa. Ok, Você tá sem um tostão, tá na rua. Toma. O que você precisa? Um aluguel? Então um aluguel. O que você precisa? Dinheiro pra comida? Pega aí. certo. Mas quando você tem dinheiro ou quando tem poder, sim, é fácil ver alguém pedindo na rua e dar 10 euros. Isso não te faz uma boa pessoa. Te faz, bem, uma pessoa que tem a disposição de ter mais de 1.000 euros e dá 10, pois é só 1%, né? Sim. Então, quando realmente se demonstra empatia, é quando você está renunciando a algo e o perde em troca de que a pessoa em frente o tenha ou desfrute. A pergunta é: você seria capaz de se arruinar em troca de dar dinheiro a uma dessas garotas para que ela vá a outro país ser feliz com outro cara? Não, obviamente não. Isso faz um cara idiota. Certo. Então, se respeito para você é prover um terceiro ou dar X dinheiro, ou X extras para alguém que te pede. Até que ponto você tiraria de si mesmo algo importante para dar? Só faria isso no nível de mãe do meu filho. Minha mãe, até aí. Aham. Ou seja, tua mãe ou a mãe dos teus filhos, né? Sim. Ninguém mais. E de onde nasce isso? Para que você faz isso? Você quer criar uma boa opinião no de frente ou essa posição de cuidador?
Não. A opinião não me interessa realmente. Eu não dependo da validação dessas pessoas. É a minha forma de mostrar que também minha fidelidade quanto ao respeito que tenho por essas pessoas que fizeram por mim e que demonstraram ser leais em muitos aspectos, e que temos um vínculo familiar, porque são as mães dos meus filhos. Não posso ter as mães dos meus filhos mal, porque elas são as que se encarregam de que os meus filhos estejam bem. Então, obviamente, tenho que tratá-las bem. Isso me pouparia problemas de estar eu na frente, de muito mais responsabilidades. Ou seja, que você faz isso é um interesse. Então, não é respeito. Não, ou seja, não vejo tanto assim. Porque volto e digo, é uma questão familiar. É uma questão de que é uma pessoa que cuida de algo que eu trouxe ao mundo, dos meus filhos, que os amo com a vida, né, mais uma forma de amar. Um tanto também diferente. Porque, por exemplo, eu não sou o típico, também não sou daqueles que fica com meus filhos o tempo todo ninando-os. E assim por diante, não. Na verdade, às vezes, quando já é demais, me causa uma certa rejeição, né? Já assim, até aí. O que é que você espera? Primeiro, para que você teve filhos? É minha pergunta. Ah, que ótima pergunta. Olha, eu tenho que dizer que. Vamos ver, meus filhos. Volto e repito. Eu os amo, eu os adoro. Mas por acaso, os 2 filhos que eu tive foram em situações onde as mães. Uma delas, por exemplo, tirou o dispositivo de se cuidar. Então, teve sua gravidez. E a outra, pois, estávamos pra cá, pra lá. E então numa dessas, pois também. E se descuidou com o método de planejamento familiar. E tivemos a menina. Eu tenho uma filha e um menino. E foi assim, não foi que eu dissesse. Quero ter. Me causava curiosidade naquela época. Meus filhos são de 10 e 8 anos. Será que eu sou estéril? Será que essa besteira? Mais nunca. De querer ter. Planejar. Não foi planejado. O que você espera dos seus filhos agora? Realmente nada, não espero nada. Mas sim, eu gostaria que eles se direcionassem para os temas que eu gosto, que são os temas financeiros, que sejam capazes de criar, que sejam criativos e já, pois isso, não espero. Mas De quanto em quanto tempo você os vê? menino, eu vejo cada vez que a mãe quer. Porque então ela já tem seu novo parceiro e tal. E então isso é um problema. Digamos que de quanto em quanto tempo mais ou menos você o vê? Pode ser 2 vezes por ano, tranquilamente. O menino, a menina sim, vive comigo. Então. Vive com você? Sim. Sim. E a mãe da menina? Também. Ou seja, mas não é sua. Namorada ou é? Sim, agora é mais. Voltamos, porque como eu terminei com a garota que te falei, então agora estou com ela e eu a considero. Ela é a pessoa que eu mais respeito, que eu tenho, já te dei meu conceito de respeito, né? E então, onde quer que eu vá, então eu a levo. Ou seja, tanto ela quanto a menina, eu as levo onde quer que eu vá. Você fala que é infiel ou que você gosta muito de mulheres. Então a pergunta que eu me faço, se é uma questão, para se descarregar em relações íntimas e variar. Ou é que, de certa forma, você gosta do jogo de conquista, do reconhecimento, de como você vai caçando. Olha, aí há um antes e um depois. Por que antes? Então a forma de conquistar era. Talvez eu dissesse que era muito simples. Era o típico, o normal. Bem, convidar uma garota se você gosta dela. Então, começar a conversar com ela. Que ela sinta admiração por você. Pelo quanto você é grandioso. E tudo que ela quer ouvir, dar a ela. E no final, então é simples. Mas depois que estudei psicologia. Bem, não estudei. Talvez como não tenho uma faculdade, mas sim, estudei de forma empírica, tenho estado lendo. Coisas, eu tinha um podcast, na verdade já o fechei. Aconteceram coisas que já vou te contar. Nesse podcast que eu tinha,
Era puramente mulheres. Cheguei a ter mais de 7.000 seguidoras. E aí aprendi a parte da vítima, mais a fundo. Não só o que eu sei fazer, consegui controlar o que eu fazia por instinto. Isso eu faço assim, digo isso pra esta, mas eu não sei por que estou dizendo isso, nem qual era o objetivo. Agora sim, sei todos os aspectos e detalhes. Então agora, digamos que o método de conquista vai depender da vítima. Depende puramente da vítima, não do que eu faria com todas, mas depende da vítima em particular. E quais são suas carências, e quais são as coisas que ela precisa ouvir. E que ela precisa, para que seja fácil. Eu cheguei e não é por ser tão petulante, mas consegui. Numa situação normal, porque bem, você pode ir pra cama, você saiu, você bebe e sai e pronto. Mas é muito diferente de conhecer uma pessoa. E faça com que ele acredite que você é o sol e as estrelas e te levo pra cama em 24, 48 horas. É diferente. Que é um relacionamento que dura muito tempo. E isso e aquilo são diferentes. Então agora, mais do que qualquer outra coisa, tá focado para ver o que falta. Para mim é fácil nesse aspecto. Detectar, acima de tudo, gosto muito deles, garotas ansiosas. Porque bem, se você já tá ansioso, bem, é fácil. Faça um pouco de reforço intermitente para ativar. Sua ansiedade, eu costumo conquistar muito em sites de namoro. São meus favoritos, porque eles me economizam muito tempo e como eu trabalho em um computador, estou em casa. Muito tempo. Isso torna muito fácil para mim falar. E eu posso falar com 20 ou 30, e em alguns casos o diálogo é o mesmo, então é só copiar e colar em outros. Algumas coisas terão que mudar um pouco. Em seguida, esses perfis. Eu gosto muito deles. Eu não gosto muito deles. Aqueles que têm apego evitativo. Porque eles são um pouco mais difícil. Gosto dos perfis que são melhores. Ansiosos, que têm apego ansioso. Esse tipo de perfil é muito mais legal. Ok, então digamos que você está procurando as necessidades da garota, com o qual, se você está interessado, você os detecta. Você dá a eles estímulos excessivos, você lhes dá mais do que o que você ainda precisa. E você está fazendo um corte. Se eu não der para você. E você o deixa em uma posição de ansiedade. Em princípio, eu os bombardeei. Puro e duro, seja qual for a sensação. No céu, deixa eu sentir isso. É especial e isso, se isso te mostrar. Porque as meninas, pessoas ansiosas também costumam ser muito inseguras. Bem, eles vão dizer coisas pra você, já que eu sou um pouco gordo. O fato é que eu não sei mais essas e tais coisas. Não, é espetacular, eu te amo, né, fulano e tal, e isso, e depois. É uma questão de todos eles. Inseguranças de alguma forma, que algum garoto poderia dizer a ela. Ah, bem sim, bem sim. Você é um pouco gordinho, mas vai pra academia. Ou algo assim. Eu não faço isso. Não, você é perfeito. O que acontece tá nos olhos certos. Sou eu. Tudo bem. Então isso faz com que isso aconteça. Essa pessoa, por causa de sua insegurança, tá decaindo um pouco. E deixe que essa segurança seja quem a dá a eles. Sou eu, então ele não dá pra ele. Nem Pepito, nem Juanito, sou eu, então. Depois dessa fase. Quando já dizemos que como se costuma dizer, a bandeja de prata. O dia em que eu não fizer algo que eu não quero. Bem, então é aí que começa o conjunto de reforço intermitente. Contato zero. Não, eu faço com que fique leve com gelo, né? Se ele mora comigo. Se você não mora comigo, então estou desaparecendo. Então eu pareço como se nada tivesse acontecido. Em seguida, eu faço com que ele se sinta novamente. O mesmo quando me dá o que eu quero. E é assim que o jogo é. E depois há aquela primeira vez. Bem, sempre haverá um pouco de reforço intermitente. Pra quê? Esse vício é mantido. Você já usou triangulação. É sempre essa comparação de... O tempo todo, todo Aham. o tempo. Eu digo que é uma das melhores técnicas de manipulação que existem. Porque na época, vamos voltar um pouco pro mesmo. Tópico. A garota que ela é um pouco insegura, então isso anda de mãos dadas. E se alguém vier e olhar pra mim, eu vou avisá-la. Lá você sabe, nas redes sociais. Eu escrevo pra mim mesmo com outra pessoa e tal. Se alguém comentar comigo, se me ligar. Não, bem, eu não sei, olha. É essa garota que eu gosto, mas, bem, eu tô com você, é uma maneira. Que ele sente que está em perigo lá. O tempo todo. Digamos que estamos na segunda fase da desvalorização, essa parte. Bem, o que eu vou fazer é fazer isso.
saiba que existem opções melhores, que eles estariam comigo. E que ela é uma opção que eu escolhi. Eu deixo claro que até agora, que as coisas não sejam como deveriam ser, ou como eu quero, para dizer assim diretamente. Então saiba que tem outra opção. Então sim, a triangulação é muito eficaz. O gaslighting. Depois gaslighting também. Aham. Qual é o objetivo? Como você vê o gaslighting? Como você faz? Para que você acha que serve? Olha, o gaslighting principalmente, quando se trata de infidelidades e coisas assim. Vejamos, as garotas não são estúpidas, não são burras. Mas quando você faz ela saber, não, isso não é assim. E mesmo que te vejam, não, olha. Há uma foto sua sim. Evidentemente tem o mesmo casaco que eu, mas esse casaco vendem no Walmart e muitos garotos negros, como eu, que estão por todo lado. Mas esse não sou eu. Eu não faria isso contigo, seria incapaz. Pra isso eu vou com as que já te disse, que estão lá o tempo todo e nunca saí com nenhuma. Essas são coisas que você tá imaginando. Porque você é muito insegura. Funciona bem pra você. Olha, a garota, volto a repetir, não é boba, mas tem que engolir. A mentira é assim tão simples. Tem que engolir. Porque não há mais opções. Então a outra opção é você ir embora. E você perde a posição econômica e as comodidades. Você lembra qual pode ser a garota? A quem você mais fez mal? A parceira atual. A verdade. Sim, eu a levei a um ponto uma vez que totalmente desequilibrada, jogando pratos no chão. Ou seja, até se cortou com os pratos, jogando coisas no chão. E essa foi. Aqui já. Estourei o limite dela, por assim dizer. O que aconteceu pra ela acabar nessa? Posição psicológica? Bem, principalmente, é brutal. Porque a questão é que, quando se usa tanto abuso psicológico, então a pessoa também tem seus limites, até certos limites. E dessa vez o gatilho. Talvez possa ser uma bobagem, mas então foi de repente o limite dela. Então eu disse na cara dela que nunca ia amá-la. E que a pessoa que eu queria era outra. E mencionei quem era. E esse foi o gatilho. Não, mas bem, depois disso, e depois das coisas que estudei, e tal. E além disso, é mãe da minha filha. Então, com ela é outra história. Eu com ela não ando atualmente. Com esse tipo de abuso. Com esse tipo de táticas. Esse tipo de coisa. Principalmente uso isso nas redes sociais. Que eu quero. Talvez levar pra cama em 2 dias. Ou assim, um tempinho e pronto. Mas com ela não. É praticamente uma sociedade. Agora mesmo. Porque a tenho envolvida nos meus negócios. Então, temos uma filha pelo meio. E a história vai mudando. Mas sim, é a pessoa que mais me aguentou. E nada, se alguma vez vires esta entrevista, que suponho que haverás. 1000 desculpas por tudo. O que aconteceu ao longo dos anos. Mas sim, é a pessoa que mais aguentou. E que mais resistiu. De quem talvez mais abusei na altura. E por isso achas que ela conquistou o primeiro lugar do teu pódio pra estar? Sim. Sim, além de ser uma pessoa que a coloquei em muitas situações. E sempre se manteve muito firme. Ou seja, coloquei em situações até onde lhe disse. Ouve. Fica tranquila, arranja outro cara, que tá tudo bem. Mesmo assim, vais continuar a ter os mesmos benefícios, porque pra mim tu já, pra mim, comigo ganhaste a glória. Ou seja, tu demonstraste-me. Absolutamente. Tudo. Sei quem és. Não se foi. E não é tanto pela questão econômica, porque como te disse, também passei por uma falência financeira brutal, mas ela sabe obviamente que eu ressuscito sempre como a Fênix, porque não sou um cara que se lamenta, perdi não, no ano passado perdi 75 mil euros e fiquei sem um tostão, sem comodidades, porque tenho carros de alta gama, super esportivos e tal, e fiquei sem nada. E lá esteve, aqui estou,
que é preciso fazer? O que precisas? Então, é uma pessoa que está numa outra categoria pra mim. Sim, vês como? Já viste um vampiro. Solto no Brooklyn? De Jim Murphy, talvez. Não, né? Não costumo ver filmes. E por que não? Você não gosta de filmes? Gosto das séries da Netflix, mas já quando vou dormir, coisas que tenham a ver com negócios, com roubos, isso me chama atenção. Tipo, novelas do Escobar, coisas assim que Que te ensinem algo. me ensinem algo produtivo. Certo. É que o vampiro solto. No Brooklyn, o Drácula, que é Dean Murphy, é como se tivesse um servo, e o servo está o tempo todo como se decompondo, esperando que o converta em vampiro em algum momento. Então faz de tudo, né? Vai a este lugar e me traga não sei o que, né? Então, você meio que acha que suas figuras próximas você as converte em uma espécie de servos a seu serviço. E como prometendo-lhes algo, como um futuro. Como dizendo, finalmente você vai conquistar seu amor. Amanhã. Não. Não tanto assim, como te digo. As pessoas que são mais próximas. Obviamente, toda a questão do abuso aconteceu tô te falando de 11 anos atrás, certo? E foi no início dessa relação. Ainda não tava nem. Minha filha tinha nascido, mas, como te dizia, e repito, as pessoas que são muito próximas, que pudesse considerar amigo ou familiar, não costumam atacar. A esse ponto. Daí pra frente, olha, tudo depende de um fio. Vamos fazer um negócio. Essas são as regras. As letras miúdas, olha, estão aí. Certo? Estão as letras miúdas aí. Vais ler? Não, eu confio em ti. Te disse que aí estavam as letras miúdas. Conta-nos algo, Milton, para ir finalizando a entrevista. E achas que pode ser de interesse para a audiência. Sobre os psicopatas ou como? Vês tua psicopatia de dentro. Olha, tive a oportunidade de conhecer, mas um muito próximo, que já passou pro lado criminal. E tu paras à frente dele. E é a pessoa mais carismática, né, que pode haver, que mais te ajuda. Eu também ajudo, mas te ajuda no que precisares. É um sorriso o tempo todo. Um sorriso espetacular. Esse cara já se deitou com mais de 400 garotas sem exagero. Chegou a fazer o que vocês imaginam. Semelhante ao que se fazia com animaizinhos. Um psicopata nunca. Não digo nunca. É uma palavra muito grande. É difícil detectá-lo. Principalmente porque a informação que existe está muito demonizada. Sinto que está muito demonizada. Não, mas é que esse cara, pois não é assim. Eu vejo que ele está muito bem. Olha, ajudou-me com muitas coisas e tal, mas se essa ajuda sempre vai atrás de colocar-te um cenário onde não pode dizer não. E então é aí quando eu vou cobrar-te os favores. Pessoas muito carismáticas, muito boas vibrações, e que te beliscam e nem te apercebes. E colocam-te numa situação mas que é confusa. Porque dizes, não, mas o cara não, como? Então, a única maneira... Olha, eu digo que não há maneira de que um casal, principalmente no tema de relações, possa ter um cara à frente e dizer, não, já te detectei, tu és psicopata, contigo não me vou meter. Não o vais detectar, porque no início não te vai deixar ver nada absolutamente. Nada te vai deixar ver porque somos muito narcisistas e vai deixar te ver quando não tiveres quase saída quando já tenha muito controle sobre ti. Entendo, ou seja, digamos que te vão fazendo favores e esses favores vão te isolando ou vão te pondo numa dívida. E uma vez, estás nessa, posição de se saio daqui, perco. É quando já deixam ver a monstruosidade interna em tudo. Não é apenas uma questão econômica, é uma questão emocional. É uma questão de se isolar, de se colocar contra os outros, de que você se veja totalmente sozinho. Onde você diz, ninguém me entende, ninguém acredita no que está acontecendo. Como você se sente ao expor seu rosto?
e ter reconhecido que você tem esse perfil de personalidade e quando as pessoas te veem, o que te faz sentir por dentro. Nada, porque não dependo de absolutamente ninguém. Os negócios que costumo fazer são independentes. Então, tanto faz. Pode estar o Joãozinho, o Zezinho na frente. E Dirijo um Porsche, meu dinheiro. Não me falta comida, não me falta nada, não dependo de ninguém. Que me importa o que diga o Joãozinho. o Zezinho ser este psicopata. Tanto faz. Então, de certa forma, você faz. Também como busca. Divertido, 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 mas sim que há fragilidade. E sim que há pontos fracos. Mas enfim, se esconde, pelo menos eu não falo. Deles, e você poderia falar, nos falar sobre eles. Não. Por que não? Porque estou expondo meu rosto. Bom, mas os pontos. Fracos te fazem vulnerável, mas ninguém vai atrás de você. Joãozinho, Zezinho. Mas minha esposa, que mora ao meu lado, talvez. Ah, ok. Nossa, é a proteção. Não, claro. Bem, nada, Milton. Te agradeço muito a entrevista. Acho que ficou algo bem legal e que as pessoas podem ver um monte de coisas. Que se divirta.